E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ramel Fernando, trabalho com desenvolvimento de sistemas e trabalho também com mídias sociais, voltado nessa parte de automatização de disparos. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que está esse mercado, né? Vou falar para você aí que é jornalista, porque hoje nós temos vários mecanismos de criação, de geração de conteúdo automático. Geração de conteúdo automático. Então, eu tenho várias automatizações hoje que estão rolando aí no mercado e que substituem, na verdade não substituem, mas fazem o mesmo papel de um jornalista, ou assim como a máquina na Revolução Industrial fez o papel do homem, e ela consegue produzir com mais velocidade, consegue produzir de forma mais rápida, de forma mais automatizada, de forma mais mecânica, assim que acontece a notícia, assim que acontece o fato, automaticamente, se ela tiver isso em dado, isso em meio que uma planilha, meio que um sistema de armazenamento, ela consegue pegar esses dados e ela consegue jogar isso ou num site, ou num blog, ou num jornal online, ou disparar isso por SMS, por WhatsApp e tal. Na verdade, nós temos vários tipos de automatizações hoje que facilitam. Por exemplo, o cara que é blogueiro, né? E ele não tem tempo de ficar gerando conteúdo para as pessoas que entram no blog dele. O que ele pode fazer? Ele pode entrar nesse blog, ele pode, se for, por exemplo, um blog em WordPress, ele consegue instalar um plugin que a gente chama de RSS. E o que esse plugin faz? Ele coleta informações em vários sites, dentro dos sites que ele colocar lá, é claro, dentro dos conteúdos que ele selecionar, ele pega essas informações e ele dispara automaticamente, mantendo sempre o blog automatizado. Então nós temos várias automatizações que facilitam a vida de quem trabalha com isso, certo? Então hoje eu vou falar a primeira pergunta a respeito da questão dos investimentos para jornalismo automatizado e se é acessível financeiramente. Bom, para você ter um jornalismo automatizado ou qualquer tipo de algoritmo que faça isso de forma automatizada, primeiro você precisa ter um banco de dados. O que seria um banco de dados? Vou explicar de maneira grosseira. Banco de dados é um computador, uma máquina, onde fica armazenada todas as informações que estão acontecendo agora, certo? Então, por exemplo, vou citar o exemplo de um campeonato, eu acho que fica mais fácil. Você tem um campeonato acontecendo e nesse campeonato eu tenho o time A e B que vão jogar. Então eu insiro esses dados na planilha. E durante o jogo, né, eu estou falando planilha para ficar mais fácil. E durante o jogo, eu vou anotando lá, por exemplo, no minuto tal, tal jogador fez gol. No minuto tal, o jogador da equipe B fez falta no jogador da equipe A. E aí eu vou inserindo essas informações, correto? Depois de inserido essas informações com o meu banco de dados completo, com o meu banco de dados montado, eu consigo criar ou desenvolver ou utilizar um algoritmo que vai pegar essas informações, que vai capturar essas informações que eu coloquei na planilha e vai enviar e vai informar ou a pessoa enviar para alguém, enviar para um site, para um blog, montar um texto dentro das informações que foram fornecidas a ele. Então não sei se ficou claro, mas para que haja uma automatização, eu preciso ter essa informação em algum lugar. O robô ele não consegue assistir um jogo, ele não consegue ouvir um jogo ainda. Ele não consegue ouvir um jogo e traduzir aquilo em informação. Ele precisa ter a informação meio que mastigada, descrita, e ele pega aquilo e contextualiza. Ele pega aquilo e transforma em texto, né? Lembrando que até a forma de escrita, as palavras utilizadas, se ele vai parafrasear alguma coisa, independente do que ele for utilizar, de forma textual, isso tem que ser informado para ele antes. Então,
na verdade, a gente chama isso de inteligência artificial. Ela aprende o que ela precisa escrever e ela vai associando. Peraí, toda vez que tem a palavra gol, antes existe a palavra fez um gol ou marcou um gol. Então ela começa a associar essas palavras. Vou dar um exemplo bem prático do que é inteligência artificial. O seu celular, ele tem, no teclado, ele tem uma inteligência artificial. Então quando você vai digitar, ele meio que pega as palavras que você já digitou anteriormente e ele começa a associar uma palavra a outra, ele começa a associar um texto a outro, ele começa a associar uma proposição a outra, ele entende o que você vai digitar antes de você digitar. E a gente fica assim, nossa, mas como que meu celular sabia que eu ia digitar? É porque você fez aquilo tantas vezes, que você acabou ensinando ele como fazer. Não sei se ficou claro. Então, essa ideia do jornalismo automatizado, ela vai funcionar mais ou menos assim. O programador, ele ensina para o algoritmo o que ele deve fazer, o algoritmo faz o que ele deve fazer dentro daquilo que foi programado para ele. E ele só consegue informar se tiver um banco de dados, se tiver alguma informação, Ele precisa ter dados para ele divulgar, certo? Ele tem um padrão para divulgar, mas ele precisa ter dados. Ok. Então eu tenho aqui, como funciona a base de estruturação dos algoritmos para a produção desse conteúdo. Eu acho que eu já expliquei já, que seria essa questão de para que o robô, para que o algoritmo, para que o site faça essa divulgação automática, ele precisa antes ter isso armazenado em algum lugar, para que ele busque essa informação, contextualize e monte um texto e envie, certo? Mas é tão interessante porque se for um algoritmo mais simples, mais comum, e se ele não tiver todas as regras ortográficas armazenadas nele, o que vai acontecer? O robô ele vai indicar frase, ele vai escrever frase de forma errada. Ele vai pegar uma palavra que ele usou anteriormente, vai fazer um conectivo de uma palavra a outra e ele vai errar, porque ele não tem toda a ortografia armazenada nele. Com isso a gente tem como solucionar através do Google Translate, o próprio Google Chrome, que é aquele navegador que a gente tem no computador, ele tem um sistema de leitura automático. Então se você joga um PDF lá, você consegue que ele leia o seu PDF todinho, então ele consegue interpretar texto. Interpretar não, ele consegue ler texto. O problema é interpretar. O problema é você pegar uma palavra, conectar a outra e formar um raciocínio. E isso, para que o algoritmo consiga fazer isso, ele tem que ser fantástico. O único, não vou falar o único, não, existem vários, mas o que mais se destaca é o Watson, da IBM. O Watson da IBM é um computador que ele consegue, só para vocês terem uma ideia, vocês que trabalham com escrita, com texto, ele consegue, através de um texto de mais ou menos umas 600 palavras, ele consegue dizer que tipo de pessoa você é, se você é ansioso, se você está estressado, se você não está num dia bom, se hoje você sofreu algum tipo de pressão, se você está aflito por alguma coisa, ele consegue te falar isso só por um texto qualquer. Então você cria um tema lá, por exemplo, eu vou falar hoje sobre o Super-Homem e todos os outros heróis da Marvel. E aí eu falo do Super-Homem e dos heróis da Marvel. Então eu tô pegando DC, Marvel, eu tô juntando e tô criando uma história. E aí depois que eu termino de fazer essa história, ele pega essa história e aí você fala assim, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A gente não consegue entender, mas ele consegue pegar cada palavra, cada frase, cada conectivo, e ele consegue montar um raciocínio e criar persona, criar seu avatar só com texto. Então, essa é uma inteligência artificial fantástica, né? Então, como que funciona então essa questão desses algoritmos? É da seguinte maneira, ele precisa ter uma base de dados, essa base de dados precisa ser alimentada por alguém, ele não consegue alimentar essa base de dados sozinho, ele não consegue ouvir um jogo e anotar as informações. Ele precisa que alguém insira essas informações e ele gere a notícia. Onde esse tipo de jornalismo vem sendo mais usado? Então, normalmente, as pessoas que criam esse tipo de automatização são pessoas que querem notícias rápidas, né? Hoje nós estamos no mundo do fast food. O que é isso?
Acontece alguma coisa lá na China, menos de 3, 4 minutos, já se espalhou pelo mundo inteiro, através do WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram. Então você tem várias formas de divulgar essa notícia, de espalhar essa notícia através dos meios de comunicação que nós temos hoje, né? A internet facilitou muito isso. Antigamente, você quase que não ficava sabendo de quase nada que estava acontecendo do outro lado do mundo. Hoje, se acontece qualquer tipo de catástrofe, até alguma coisa que não seja uma catástrofe, uma notícia, alguma coisa que aconteceu do outro lado do mundo, você fica sabendo em poucos minutos, né? Já vem o plantão e pode ser tanto no jornal, na TV, quanto na internet, qualquer site que você entrar, você consegue coletar aquela informação. Então, ganha quem tem essa informação primeiro. Então, se você tem, vamos pensar comigo, se eu tenho um banco de dados com informações, e essas informações são geradas por pessoas, e eu tenho um robô que coleta essa informação e replica ela para mim, o meu site vai ser acessado primeiro. Por quê? Porque eu vou ter a informação primeiro. Isso não acontece quando tem um ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele tem que redigir, o ser humano é perfeccionista, o ser humano relê o texto, o ser humano dá uma olhada. Mesmo assim ainda tem falhas, mas o ser humano ele passa para outro, tem que passar pelo redator, pelo design, tem que ver qual foto vai ser tirada. E o robô ele não está preocupado com isso, ele pega a primeira imagem que ele encontrar, ele pega o texto, ele monta dentro dos cognitivos que ele tem e assim, dentro do conhecimento ortográfico que ele tiver, ele consegue redigir um texto 400, 500 vezes mais rápido que o ser humano em postar. Então, e isso eu estou falando de um computador comum que você tem em sua casa. Se for um computador, um servidor com um ultraprocessador, isso vai ser muito mais rápido. As vantagens, então, vêm dessa ideia do mundo hoje querer a informação cada vez mais rápida. Você precisa ter a informação primeiro, você precisa ser dono dela primeiro, para que você seja visto primeiro. As desvantagens dessa questão é quando que você... Eu vejo assim, né? Isso é uma opinião. Quando você automatiza um processo, quando você coloca ele de forma robotizada, a informação ela vem de forma robotizada. Então você não tem, por exemplo, se for um blog, onde a pessoa escreve a respeito de vários fatos, quando ela for falar de morte, ela vai falar de morte de uma forma muito fria, muito drástica, muito direta, entendeu? Coisa que o ser humano não faz. O ser humano, é lógico que no jornalismo você não dá tanta volta, né? Mas você tem N formas de falar a mesma coisa, sem agredir, sem ofender, sem ser tão direto, né? Porque se for, por exemplo, uma notícia de um avião que caiu, o robô vai pegar e falar assim, o avião cai e 50 pessoas morreram. Pronto, acabou. A notícia é ali. Ela é curta, ela é direta. Então, quando você pega um ser humano, ele vai pegar todas as informações, ele vai estudar, ele vai ver de onde veio, né? Até esse ponto, eu acho assim que a gente vai demorar um pouco para chegar. Mas nós já temos automatizações que conseguem ligar palavras, inclusive pegar um texto, juntar com outro, unir esse texto e fazer um outro texto dentro desses dois textos. Então, assim, você já tem automatizações para N coisas. Claro que as coisas vão se complementando. Creio que daqui 5, 6 anos a faculdade vai acabar. Eu não acredito que vai ter faculdade daqui 5, 6 anos. Eu acredito que vão ter cursos online. Hoje você tem um computador, celular, você faz tudo online. Você não precisa mais estar numa sala para aprender. Eu acredito que nós aprendemos muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Porque na sala de aula você tem uma pessoa que te dá um conteúdo, ele te passa um conteúdo, né? E quando você quer mais conteúdo, né? Você quer gerar informação, você quer mais dados, você tem o Google, você tem o computador, você tem enciclopédias online, que você tem o Google Acadêmico também, que é uma fonte de pesquisa, onde só tem trabalhos científicos que valorizam muito e facilitam muito a nossa vida, e é onde eu vou chutar vou ser bem grosseiro, mas quase 90% dos alunos buscam informações. São raros os alunos que buscam informações em livros, né? São raros. E isso não está errado, é porque nós estamos partindo para essa era. E vai chegar uma hora que você não vai ter mais papel, você não vai precisar mais ter livro. Você tem tudo no celular, você quer uma biblioteca, você tem no celular. Você quer assistir um filme, você tem o Netflix.
você tem inúmeros outros sites. Se você precisa de ouvir uma música, você não precisa mais comprar um CD, um DVD, você tem o Spotify, você tem a Deezer, você tem entre inúmeros outros sistemas que conseguem substituir o que outrora era de primeiro, era importante, de primeira instância para o ser humano. Então você não precisa comprar um CD, né? Apesar de eu gostar muito aí de disco de vinil, eu acho muito legal, acho rústico, acho bacana, mas quando eu preciso de um CD, eu não procuro numa banca, eu não vou numa sei lá, numa loja, numa leitura da vida, numa loja de CDs, não. Eu abro o Spotify e procuro a música lá. E quando não tem, eu fico esperando ter a música no Spotify para me baixar. Eu abro o YouTube quando eu preciso fazer alguma coisa. Tentei fazer alguma coisa no computador, e eu tenho certeza que você está me assistindo, você faz isso muito. Tentou fazer alguma coisa no computador, não conseguiu, você vai pro nosso pai, Google, e pergunta a ele como fazer. Então nós estamos partindo para uma era onde a automatização ela está sendo, ela tá sendo ela é principal em tudo, tudo, tudo. Como desvantagem, assim, a única desvantagem que eu vejo, eu acho que foi essa mesmo que eu citei, porque eu acho que a tecnologia ela tem a facilitar a nossa vida. E você, como jornalista, ou você que está seguindo essa área, o conselho que eu tenho para te dar, ou a dica que eu tenho para te dar, que conselho se fosse bom, pessoal, tem gente que fala que vendia, né? Mas é que você se atualize cada vez mais, né? Hoje o jornalismo ele é importante, a informação é importante, né? Gerar informação, gerar conteúdo, pegar um dado e gerar uma informação, isso é importante, é caro, as pessoas pagam por isso. Agora, se você conseguir automatizar isso, de forma que você tenha um sistema onde você alimenta esse banco de dados, e nós temos aí o maior banco de dados do mundo, que não vou falar se é o maior, não sei, não consigo te falar isso agora, mas um dos maiores bancos de dados do mundo, que é o Facebook, que tem tudo sobre todo mundo. Então você tem o Facebook que tem tudo sobre a vida de todo mundo. A notícia corre solta. Então se você tem uma forma de coletar essa informação que está sendo gerada no Facebook e colocar essa informação num texto, com contexto, sem pretexto, e pegar essa informação e divulgar para as pessoas, você vai sair na frente. E é possível você pegar essa inteligência artificial e usar ela ao seu favor para que você consiga sair na frente. Aquele que se destaca é aquele que consegue estar em primeiro, é aquele que consegue a informação primeiro, é aquele que consegue trabalhar melhor a informação, é aquele que consegue ser mais direto, é aquele que consegue ser mais incisivo, é aquele que consegue não simplesmente digitar um texto, fazer uma notícia, né? Fazer uma notícia vai ter 1 milhão de jornalistas que fazem notícias, mas aqueles que se destacam é aqueles que conseguem dar vida, é aqueles que conseguem chegar com informação de forma direta, é aqueles que conseguem ser mais incisivos, é aqueles que conseguem ser mais diretos e mais rápidos. Então, assim, eu não vejo essa automatização como um fator que vá te atrapalhar. Pelo contrário, use ao seu favor. Utilize esse mecanismo ao seu favor. Existe hoje um robô, na verdade, que é uma inteligência artificial que assume o papel de um juiz e em 99,9% dos casos ele deu a sentença semelhante ao do juiz. Semelhante ao do juiz. Então, assim, é interessante demais, porque você tem aí uma máquina que vai fazer o papel do homem. É claro que eu julgo ser necessário, por enquanto, durante o aprimoramento, durante o desenvolvimento, até a fase final, eu acredito que é necessário sim ter um ser humano que vá avaliar todos os casos. Mas o ser humano, ele é mais falho, porque ele tem sentimento. Quando se trata de um juiz, quando se trata de divulgar uma notícia, da forma como eu vou falar essa notícia, como se trata de qualquer outro tipo de assunto, o ser humano ele é mais falho porque envolve sentimento. Ele não consegue ser tão grosseiro, ser tão duro, ser tão direto. Sim, sim e não, não. É raro e é difícil.
E aqueles que conseguem, eles, sei lá, se martirizam muito, sofrem muito com isso, ou devem sofrer, não sei, porque eu não sou um juiz, eu não sei o que passa na cabeça de um juiz. Mas eu acho que deve ser muito difícil. O que não teria problema, por exemplo, para um robô fazer isso, né? Para um mecanismo de inteligência artificial fazer isso. Quando eu tenho um ser humano avaliando uma pessoa e eu tenho um equipamento que consegue conectar com todos os órgãos da pessoa, fazer uma leitura direta do sangue, diabetes, eletrocorporal, coração, e consegue dar uma avaliação precisa para essa pessoa, eu estou dando certeza para ela do que ela tem. Então, assim, não que eu não precise de um médico, eu preciso de um médico capaz para operar isso. Eu preciso de um jornalista capaz para operar isso. Eu preciso de um juiz capaz para operar isso. Então, eu acho que nós estamos entrando numa era que não tem escolha, porque antigamente não se tinha computador. Quando se falava em computador, era o primeiro computador, o Bill Gates, quando tentou vender computador para pessoas normais, ele foi expulso da IBM. Ele foi expulso porque ele queria vender computador para pessoas comuns, como eu e você, igual eu estou com meu notebook aqui. Então, eu acho que agora nós estamos numa era em que não se tem mais novidade tecnológica. Se lança um celular a cada 2, 3 meses. E isso faz com que o ser humano vá se acostumando com isso. E vá criando necessidade. Necessidade a ponto de você sair de casa sem celular e pensar, putz, estou sem roupa. Estou pelado sem celular. Eu não consigo viver sem celular. Você acorda, a primeira coisa que você faz é olhar para o celular. Você está dirigindo, o motorista que teria que estar dirigindo, ele está no celular. Então, se você consegue alcançar esse cara no celular, se você consegue gerar um conteúdo para esse cara no celular de forma automatizada, para cair no celular dele, você vai chegar primeiro. Nós temos uma plataforma de disparo pelo WhatsApp e ela funciona da seguinte maneira: eu tenho aqui eu tenho um robô, olha que legal, eu tenho um robô que ele faz pesquisas no Facebook de pessoas que estão procurando certos tipos de assunto. Então eu coloco lá, por exemplo, a palavra seguro de vida, seguro de carro. E aí ele começa a procurar pessoas que se interessaram por esse assunto de seguro de carros. E aí ele pega o nome dessa pessoa, se tiver disponível no perfil dela, o telefone, e eu consigo, através disso, enviar para o e-mail dessa pessoa, ou disparar para ela aquilo que ela está precisando. Tá vendo? Então você não precisa mais sair de casa para você pegar um produto. Você tem esse produto na sua mão. Já reparou que quando você pesquisa por um tênis, por uma roupa, por uma marca, logo no seu celular, no Facebook, aparece essa roupa, essa marca, essas informações caem para você? Dessa mesma forma, a inteligência artificial ela consegue definir a sua persona, definir quem você é, definir que tipo de pessoa você é, o que você gosta de comer, onde você vai. Pela localização do seu celular, se você digitar histórico de localização, você vai ver que o Google consegue identificar onde você esteve todos os dias. Você vai saber se você andou a pé, se você andou de carro, a quantos quilômetros por hora você andou, se você furou sinal, se você subiu escada, subiu elevador. Quantos lances de escada, quantos andares de elevador você subiu. Isso tudo você consegue com o seu celular que fica no seu bolso. Então, se você conseguir usar essa informação que foi gerada do seu celular ao seu favor, você consegue entregar para o médico a notícia que ele precisa. Você consegue entregar para o advogado a notícia que ele precisa rápido, de forma rápida. Então, eu acho que é isso, não vou estender mais, já passaram-se muitos minutos, e eu acho que o mais importante que eu tenho que deixar aqui para vocês é que você não precisa ter medo da tecnologia, você não precisa ter medo da desenvoltura do que está acontecendo. Isso está sendo bom para mim, para você, isso está sendo bom para a humanidade, a descoberta de curas, de novas doenças e tantas outras coisas que a gente consegue descobrir através da tecnologia. Então, é usar ela ao nosso favor. Ver em qual ponto nós estamos, em que nós erramos, o que precisamos melhorar e usar ela ao nosso favor. E colocar ela para trabalhar por nós. Eu acredito que vai ser necessário, sim, ter um ser humano, no caso de vocês, um jornalista, que vá avaliar tudo isso que está sendo escrito. Mas chega uma hora que vai estar tão automatizado e a inteligência artificial vai estar tão
inteirada do assunto, tão humanizada, não sei nem se eu posso usar esse termo, que ela vai ser quase que 100% assertiva, né? Então, vamos usar isso a nosso favor, ok? Um abraço para vocês, muito obrigado e boa sorte. Se precisar de qualquer coisa, eu vou deixar o meu e-mail, o meu contato. Vocês podem entrar em contato, podem tirar a dúvida que quiser. Se eu puder ajudar de alguma forma, nós estamos aqui. Um abraço para vocês e até mais. Valeu!